Uma agressão fatal sob uma justificativa polêmica. Vamos lá. E aí, colocou seu filho na luta? Na arte marcial? Deixa eu contar um negócio pra você. Você precisa verificar se eles estão ensinando para eles para não utilizar a luta ou a defesa pessoal na rua. Isso é uma deficiência de muitas artes marciais. Você não passa por isso no Krav Maga. Isso é verdade. No Krav Maga a gente recebe orientações jurídicas e comportamentais desde o primeiro dia. Agora, as artes marciais precisam entender o seguinte: os golpes que são ensinados não são para serem utilizados. Não existe herói. Não deveria, pelo menos, existir. Porque a linha entre um herói e um jovem condenado à cadeia é muito tênue. E eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Fala, pessoal. O carnaval acabou, o ano começou e está na hora agora de produzir, para que o nosso Brasil possa caminhar. Eu vi um vídeo, recebi, é o saldo do carnaval, é o que acontece. E nesse vídeo a gente tem um jovem, são dois jovens. A turma radical não gosta que eu chame pessoas de 18 a 25 anos de jovens. Tem que chamar de idosos, né? Então, se mata um cachorro, todo mundo quer pôr fogo na pessoa, não é isso? Briga na rua, alguém morre, tem que matar também. É assim que tá a galera, né? Todo mundo radical. E depois fica reclamando porque que a arma não é liberada no Brasil. O comportamento do indivíduo vai dizer a proporção dos direitos que ele deveria ou não ter acesso. E a gente precisa de alguém para poder controlar isso aí, mesmo que seja um Estado, alguma coisa nesse sentido. Porque se a gente deixar tudo solto, é justiça com as próprias mãos. Eu mesmo sou atacado aqui quase todos os dias, né? Tem uma legião de pessoas, grande parte inclusive do jiu-jitsu, pelo menos eles se dizem ser, que criticam só porque eu posto uns movimentos treinando. O pessoal se incomoda se você for um aluno e treina uma arte marcial, tá bom? É assim que funciona. Esse é o país. Então o que acontece? A gente tem um vídeo aqui onde que no carnaval um rapaz estava acompanhando uma criança e ali parece ter algum tipo de diálogo. Depois foi-se saber, estão supondo esse tipo de comportamento, que ele estava tentando auxiliá-la porque ela estava perdida. Agora, eu pergunto, primeiro, eu já acho que o rapaz de estar ali com 25 anos, 18, 29, está errado. Porque o carnaval, na minha opinião, não é ambiente para poder você ficar se expondo. Aqui no Brasil você tem centenas, para não dizer milhares de ocorrências graves nos carnavais, nas festas de carnaval. O que acontece? As pessoas que elogiam esse evento, o carnaval, são aquelas pessoas que estão ali no bloquinho, na zona sul, nos bairros onde a proteção é garantida, cercado por policiais militares e policiais civis infiltrados para fazer segurança. Agora, o carnaval não se resume à parte nobre das cidades. O subúrbio, a periferia também tem festas. E ali acontecem, infelizmente, por ausência de controle, por massa de pessoas, né, um volume muito grande de pessoas, algumas ocorrências mais graves. Mas vamos lá, não quer dizer que aconteça apenas nessas regiões, tá? Na Zona Sul também acontece. Mas em especial essa pessoa, esse rapaz, ele conversa com essa criança e outras pessoas parecem se incomodar com isso. Mas essas pessoas estão com o julgamento comprometido. Muitos ali estão sob efeito de drogas e álcool, certo? Outras estão motivadas por esse ódio, por essa vontade de se tornar herói, de fazer justiça com as próprias mãos, que a gente observou aqui no canal nos últimos vídeos. Quando a gente falou das pessoas, daqueles garotos que mataram aquele cachorro, pelo menos foram acusados disso. Ninguém fala mais que a acusação da maioria deles caiu. E também a questão do Pedro Turra, que brigou com um outro garoto, e esse garoto veio a falecer em função aí dos golpes que foram desferidos. E por que eu estou dizendo que a defesa pessoal não deve ser utilizada na rua? Essa afirmação é para dizer o seguinte: você não pode sair por aí distribuindo soco nas pessoas porque você aprendeu a lutar ou aprendeu a se defender. No Krav Maga, defesa é apenas para defesa em último caso. Não quer dizer que um praticante de Krav Maga como eu, ou outro graduado, ou até um praticante inicial, iniciante, ele vai levar um tapa no rosto, ou ele vai levar um xingamento e vai sair por ali quebrando uma garganta ou arrancando um olho. A proporção disso é muito maior, né? É um excesso. E isso, pelo menos aqui no Brasil, é punido com cadeia. Olha só, ele conversa com a criança. Todo mundo ali começa a observar e alguns se incomodam. O julgamento já é feito, mesmo a pessoa estando bêbada ou não. E em determinado momento, as pessoas confrontam esse rapaz. Confrontam porque acreditam que ele está perseguindo aquela criança. E sabe o que acontece quando você junta o povo
com raiva, radical e justiceiro numa situação como essa, sempre vai aparecer um que sabe desferir um golpe, um soco, um chute, alguma coisa nesse sentido, e vai dar uma de herói. Foi o que aconteceu. Chega um rapaz ali e faz exatamente isso aqui. Esse soco foi suficiente para poder desligar a chave do outro rapaz, ele cai, bate a cabeça e simplesmente morre. 2 vidas, 2 jovens destruídos. É o que acontece. Defesa pessoal é sério, é coisa séria. Defesa pessoal, no caso do Krav Maga, a gente pode equiparar a você iniciar seus treinamentos e estudos com armas. Tá? Você não põe a arma na cintura e sai às ruas para poder utilizar quando bem entender. Até mesmo dentro da sua casa tem que ter cautela para utilizar a arma. Não é todo mundo que pula o seu muro que você deve alvejá-lo. Quando você faz um treinamento e recebe as instruções para ter a guarda de uma arma de fogo, você recebe orientações que você precisa conter a ameaça. Ou seja, não é todas as vezes que você vai disparar contra alguém que pulou o muro da sua casa. Cara, se você pensa assim, você é um assassino, você é um homicida, você não quer se defender, você quer ter uma oportunidade ilícita de tirar a vida de outra pessoa. A bochecha vai ficar rosada agora? Não vai, né? Porque se você pensa assim, você é um psicopata sem empatia. Não importa que aquele seja o maior criminoso do mundo, se há a oportunidade de não ceifar a vida dele e fazer com que ele se renda e seja preso, julgado, condenado e pague na cadeia, esse é o caminho a ser seguido. Certo? Então, esse rapaz achou que seria uma excelente ideia bater num outro, porque ele achou que aquele outro estava importunando ali crianças, e foi lá e fez. Deu um soco. Hoje ele, na justiça, pelas matérias do jornal aqui, está dizendo que fez isso para defender a criança, importunou as crianças, que ele reagiu, agora ele já está dizendo que o rapaz que caiu, o tatuador, xingou ele também, então, enfim. É isso aí. Nas escolas de artes marciais, muitas vezes vocês vão ver, e isso a gente tem que ter esse cuidado com criança, porque eles já vão crescendo dessa maneira, professores, senseis, dizendo para elas, olha, se o coleguinha der um soco, reage assim. Se o coleguinha for empurrar, reage assim. E isso tem que ter uma dosagem. Por exemplo, no Krav Maga, crianças não treinam, só a partir dos 10 anos. Isso é uma média. Algumas crianças têm mais maturidade. O meu, por exemplo, tem menos de 10 anos e treina já há algum tempo. Só que ele sabe que se ele levar um empurrão na escola não é para poder ele furar o olho, ou arrancar o olho, ou quebrar uma garganta de um coleguinha dele. Nunca se esqueçam disso. Vocês que estão aí no tatame, tá? E principalmente vocês que gostam de uma briguinha, né? Adora, né, a oportunidade de mostrar as técnicas, mas gosta de mostrar as técnicas em pessoas que não sabem nada. A distância entre uma pessoa que treina luta ou arte marcial para um leigo, mesmo que esteja na academia ou tenha lá seu condicionamento físico, seja um corredor, a distância num combate é abissal, é enorme, é quase que infinita. Tá? Uma pessoa que detém conhecimentos de arte marcial ou de defesa pessoal, ela é uma pessoa que pode ser considerada armada. Ela pode ser considerada armada. Inclusive, na legislação brasileira, isso é um agravante. Defesa pessoal é para defesa pessoal, tá bom? Se sua vida estiver em risco, se você for atacado, você vai fazer seu juízo de valor na hora e vai utilizar os meios acessíveis para poder conter aquela ameaça, neutralizar o seu agressor. Agressor não é aquela pessoa que te xinga, ou que cospe em você, ou que te dá um tapa, ok? Esse não é o agressor que a gente tem como objetivo de defesa no Krav Maga, por exemplo. A gente pode escalar isso aí, às vezes a gente só afasta, às vezes até machuca um pouco a pessoa para neutralizar e sai. Mas não vai sair matando os outros aí porque você sabe lutar e acha que tem que ser herói, beleza? Infelizmente, mais 2 jovens a menos no Brasil. A gente já não tem tantos assim, né? Vamos ver quem é que vai sustentar aí esses idosos e essas crianças, né? Poucas crianças, né? Ninguém tá tendo filho mais, mas os idosos estão aí. E se a gente parar para pensar, o saldo do carnaval, a gente só perde jovens, né? O Pedro Turra e o Rodrigo, que ele matou com soco. 2 a menos. Esse tatuador e o outro rapaz, que matou ele com um soco também, 2 a menos. Sempre no carnaval, sempre na noite, sempre sob efeito de álcool, drogas e rock and roll. Tá bom? Juiz na cabeça, boa semana para todo mundo. Vamos seguir com a cabeça no lugar. E ó, professor de artes marciais, em vez de ficar enchendo o saco dos outros aí na internet querendo engajamento, porque essa turminha de arte marcial e também de defesa pessoal é um ego absurdo. Muita gente não sabe fazer nada. Se você colocar para se defender, vai se cagar todo, tá? Isso aí eu tô falando é tranquilo, eu falo mesmo. Isso é verdade, tanto aí para as outras artes marciais quanto as que eu pratico, beleza? Defesa pessoal também, é muito ego. Vamos ensinar o que é certo, vamos treinar,
e vamos agir conforme a gente tem que agir. Beleza? Vamos ter calma, paz, vamos ser pessoas pacíficas e vamos tentar conter esse ódio, esse justiçamento que as pessoas estão insistindo em fazer no Brasil, tá bom? Porque senão vai morrer cada vez mais gente, vai ficar ruim, daqui a pouco eles estão até habilitando gente para poder praticar defesa pessoal, igual fazem com arma, daqui a pouco eles vão proibir isso aí. A gente não tá no Japão medieval e a gente não tá na Segunda Guerra. Vamos parar de matar as pessoas na mão aí, no soco. Tranquilo? Boa semana. Fiquem com Deus. Tchau.